Esse é mais um vídeo da série Nascemos para Brilhar. Nossa conversa hoje é com você, professor, professora. Nós sabemos da grande dificuldade, que a gente tem em sala de aula. Para enfrentar uma sala de aula, muitas pessoas às vezes se sentem incapacitadas, porque procuram uma forma de controlar, uma forma de disciplinar, de conseguir passar o conteúdo que tem no plano de aula de todos os dias, e às vezes não consegue. Uma grande frustração é porque nas universidades, nos bancos de universidade, quase não se trata deste assunto, Este assunto de como você conseguir controlar uma sala de aula, como entrar em uma sala de aula e conseguir fazer o seu trabalho. Muitas vezes as ferramentas têm que ser descobertas pelo professor, porque seria muito fácil, ao entrar numa sala de aula, os alunos fizessem todas as tarefas que é para ser feito. Se eles tivessem um respeito mútuo entre eles e o professor ou a professora, entre eles e a escola, pronto, estava resolvido. Eles faziam todas as tarefas que precisavam, eles eram respeitosos e também prestavam atenção na aula. Pronto, estava resolvido. Mas não é bem assim que acontece. Cada aluno é uma história, cada um tem teve a sua criação lá com seus pais, com a sua comunidade, sua rua, e aí dificulta muito, porque antigamente os alunos vinham para a escola e vinham, como a gente chama, educado, pedia por favor, dá licença, levantava quando o professor entrava em sala de aula, só sentava quando ele mandava, existia uma oração, eles faziam uma oração, eles respeitavam, tudo bacaninha, Muitas vezes até alunos convidavam professores para ser padrinhos de crisma, às vezes padrinho de casamento, para o aniversário, para a própria festinha que eles fazem às vezes no final do ano, quando eles concluem a sua tarefa naquela escola. Mas muitos professores cometem alguns erros que podem ser corrigidos. A gente vai passar aqui mais ou menos 5 erros que a maioria dos professores eles cometem. E às vezes o problema a gente pensa que está somente na sala de aula, somente com os alunos. Muitas vezes a gente deu uma mancada e tem que ser corrigido. Um dos erros é o professor querer disciplinar toda a sala de uma vez só. Quer que todo mundo se cale de uma vez só, quer que todo mundo preste atenção de uma vez só, quer que todo mundo seja respeitoso um com o outro. Gente, eu comparo o seguinte: um filme, quando é feito um filme, o filme é feito, você sabe que não é, às vezes é feito baseado numa realidade, mas às vezes não, é um filme feito, e nesse filme vai ter os artistas, e vai ter os bandidos. Então o que acontece? No meio dos bandidos sempre tem o chefe, Me desculpa que eu faço essa analogia, mas é uma maneira fácil de se entender. Então o que acontece? Se a polícia, as pessoas do bem, conseguirem pegar o chefe, pegou o chefe, o resto da turma já fica enfraquecida e já parte para outra, Desistem de ser bandido ou vão formar uma outra quadrilha depois, mas desestrutura aquela quadrilha. Então não adianta você querer pegar a quadrilha toda. Procura saber quem é o chefe. Então numa sala de aula sempre tem um aluno que é o chefe, é o líder. Os alunos têm medo dele, os alunos respeitam ele é quem faz a bagunça todinha, Então se você conseguir disciplinar este aluno, vai facilitar disciplinar os outros. Então discipline aluno por aluno, veja, conheça a história de cada um para que você saiba como fazer.
Às vezes o aluno não vai com a sua aula, até mesmo porque você fala baixo demais, ou você fala alto demais, ou você passa 50 minutos falando o tempo todo, às vezes você passa 50 minutos escrevendo o tempo todo, aí vira a bagunça. E saiba que a ciência diz que ao você entra na sala de aula, leva em torno de mais ou menos 5 minutos para você conseguir controlar para começar a sua aula, porque estão tudo agitado, que sai de uma aula, de uma disciplina, tipo matemática, aí você vai para história, quer dizer, você saiu de uma de história e vai para uma de biologia, ou coisa parecida, né? Então, um segundo erro que muitos professores cometem é bater boca com o aluno, né? Ficar se trocando com o aluno, ficar batendo boca, brigando, aquela coisa toda, fazendo a maior confusão, né, com o aluno. Aí o que fazer? Se o aluno ele está ali, não está nem aí, então você pode perder o controle com um aluno, e perdendo o controle com o aluno, pode perder o controle com os demais alunos. Então, não bata boca, chama a direção, chama, né, o coordenador pedagógico e entrega aquele jovem para eles, para chamar os pais para resolver, e você está livre dele ali na sala de aula. Um outro erro que muitas vezes os professores cometem é ameaçar, né? Ameaça o aluno, dizendo que ele não vai passar de ano, dizendo que ele vai tirar nota ruim, né? Que vai botar falta nele, e você não cumpre com as ameaças. Você ameaçou, mas no fundo não deu em nada a ameaça. Então ele percebe que você é frágil e acaba complicando mais e mais ainda a coisa. Outra coisa que também atrapalha é a questão da linguagem corporal, né? Às vezes o aluno quer falar com você e você fala uma coisa, mas o seu corpo mostra outra, né? Um balançado de cabeça, um movimento na boca, né? Ou até mesmo o aluno não vai gostar, ele não vai entender. E se ele não vê você fazer, para ele ver, porque às vezes ele está de costas, ele está de lado, ou ele saiu da sala, mas alguém vai contar para ele o que você fez. E por último, né, um dos problemas seríssimos é a questão da aula chata, do começo ao fim. Começou a aula, terminou a aula de maneira chata. Então você tem que encontrar ferramenta que essa aula não seja chata. Uma das formas que eu acho que o professor tem complicado também é que tem uns que dizem assim: 3 aulas falando direto, estou exausto, estou acabado. Não faça isso. Você é professor, você é professora, você é um tirador, né? É um tirador de dúvidas. Não é para você ficar falando o tempo todo, é para você perguntar aos alunos, é para você fazer eles debaterem, fazer eles pensarem, fazer com que eles façam as atividades, não passar 50 minutos falando o tempo todo. Vai chegar uma hora que sua garganta não vai dar mais, você vai ter que se aposentar antes do tempo, ou sair de sala de aula antes do tempo, ou ter um câncer de garganta. Não faça isso, né? Dê a sua aula, procure ferramentas, né? Tem aluno que é visual, ele gosta de ver nas aulas algumas coisas, um mapa, um desenho de alguma coisa, um objeto, ele gosta de ver também. Tem aluno que gosta de ouvir, né? Gosta de escutar você falar, de ouvir as suas perguntas. E tem aluno que gosta de participar, ele é sinestésico, ele quer participar, ele quer ajudar na aula de alguma forma, e às vezes o aluno é impedido de fazer isso. Uma criança, logo no início, ela faz em torno de 400 perguntas por dia para as pessoas. Mas logo quando criança, as pessoas começam a dar pancada. Te cala, tu pergunta demais, tu enche o saco, para com isso. Quer dizer, as pessoas começam a fazer isso com as crianças, e quando chega na adolescência ou na fase ali de jovem, né, ele já não tem mais vontade de perguntar, não tem mais entusiasmo de perguntar. Mas você, como professor, arrume ferramentas, porque eu vejo que tem professores que conseguem se sair bem na sala de aula, outros não.
Então, esse que consegue se sair bem, ele tem uma ferramenta, ele usa uma ferramenta que está dando certo, né? Então, procure, investigue, veja como é o tipo de aluno que você tem, do que eles gostam, tira um pouco da aula para contar alguma novidade que está acontecendo no universo, né? Nas mídias, né? Então, faça uma aula inovada, muitas vezes, às vezes com um data show, né? E aí você vai conseguir se sair melhor. Mas aula chata não tem quem aguente. É uma aula chata. Então descubra o que é uma aula chata, né? E por favor, procure não falar 50 minutos e nem escrever 50 minutos. Faça com que eles pensem. Se eles lhe perguntarem alguma coisa, volta a pergunta de volta para a turma toda ou para o aluno que perguntou, que com certeza alguém vai dar a resposta. E às vezes a resposta do aluno, como eles estão no nível só, às vezes eles entendem melhor do que às vezes o professor que está no nível acima, né? Tem um vocábulo melhor, né? Palavras mais desconhecidas deles, e às vezes ele não entende você, mas pode entender o colega, ok? Então nós nascemos para brilhar. Acredite, vai dar certo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.